E aí, pessoal? Boa noite. Tudo certo aí? Estão me ouvindo? Boa noite. Certinho, né? Já coloquei para gravar aqui nossa aula de farmacobotânica e farmacognosia. Preciso só confirmar com vocês onde a gente parou na aula passada. Nós encerramos o último slide, vocês se lembram? Sobre métodos extrativos? Acho que sim, né? Bom, farmacognosia, como nós temos, ou pelo menos teríamos aulas práticas, né? Espero que retorne rápido aí. São 8 unidades, você já tem 2 unidades disponíveis lá. Né? Na semana passada nós não tivemos aula aí, devido à semana acadêmica, essa semana essa suspensão. Então a nossa última aula foi sobre métodos extrativos. E aí eu imagino que nós tenhamos encerrado, né? Percolação, infusão, não é isso mesmo? Confirma com todo mundo aí? Nós tivemos aqui, espera só um momento. Eu vou abrir a aula para a gente... Bom, então, encerramos, né? Bom, então a nossa aula de hoje, dando início aí aos grupos de substâncias de interesse farmacognóstico que estão presentes nas plantas, nós vamos começar por uma classe de ativos vegetais, alguns são utilizados como princípios ativos mesmo, e outros até que não, como recipientes, com outras funções nas formulações farmacêuticas, mas não deixam de ser de interesse farmacêutico, né? Nós vamos falar hoje sobre os açúcares polissacarídeos de importância farmacognóstica. Ok? Então, nós temos vários aí, como a gente vai ver. E os açúcares são carboidratos, né? O grupo aí dos carboidratos. Substâncias cujas fórmulas moleculares vão apresentar a proporção entre carbonos, hidrogênios e oxigênios de 1 para 2 para 1. Então, a fórmula geral básica deles empírica, é CH2ON. E o N é o número de vezes que essa estrutura, esse grupo CH2ON, CH2O, se repete. Carboidrato. Carbono hidratado. Uma molécula de carbono, um átomo de carbono com uma molécula de água, né, CH2O, que se repete N vezes aqui. Então, pode se repetir 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, né? Se for 6 vezes, vira C6H12O6, né? Glicose. Se for 5 vezes, uma dextrose, né? Uma pentose aqui 5 vezes, C5H10O5. Então, 5 vezes pentose, 6 vezes hexoses, beleza? Temos os polihidroxialdeídos. São os açúcares que terminam com oses, e os polihidroxicetonas, que são os açúcares que terminam com uloses. Celulose, por exemplo, é uma polihidroxicetona. Glicose, por exemplo, é um polihidroxialdeído. Ou substâncias que por hidrólise liberam esses compostos ativos, né? Tanto as uloses quanto as oses aí são carboidratos. Como eu disse, muitas delas estão presentes, né, desses açúcares em formulações farmacêuticas, não como princípio ativo, mas como recipiente, né, como veículos, né, como edulcorantes, também muito importante, né, que são aqueles compostos que dão sabor a formulações farmacêuticas, né. Eles não têm primariamente um efeito terapêutico, eles não estão ali como um princípio ativo,
mas melhoram, né, a palatabilidade, o sabor, estão em composições de xaropes. Nós sabemos que os xaropes são soluções supersaturadas de sacarose, né, que são aí retiradas de espécies vegetais, ok? Os flavorizantes, edulcorantes, são aqueles que melhoram o sabor, né? Eles são vistos como substâncias importantes, apesar de não estarem relacionados especificamente à ação do medicamento. Eles melhoram muito a aceitação por crianças, né? Ajuda na adesão ao tratamento. E também aquelas substâncias com sabor muito desagradável, né? Que fica aí difícil, né? De tomar esse tipo de medicamento. Eles ajudam na palatabilidade, né? O medicamento fica mais palatável, mais agradável e, de certo modo, mais aceito, né? Isso, claro, que está relacionado com as propriedades organolépticas, né? São aquelas dos órgãos do sentido. No caso aqui, a gente está falando de sabor. Claro que é importante o sabor do medicamento. Claro, né? Principalmente para crianças, né? Um medicamento de sabor desagradável, ele tem aceitação difícil e isso prejudica o tratamento. Os açúcares estão muito relacionados, né? Tanto os açúcares que a gente conhece aí mais comum, como sacarose, quanto outros, né? Que a gente conhece aí como sucralose, são utilizados com fins dietéticos, açúcares que não são calóricos, né? Como a sucralose. Como que funciona o processo de extração? Aqui tem dois exemplos, a cana-de-açúcar e a beterraba. São duas fontes tradicionais de açúcares. Normalmente os tubérculos têm mais açúcares, né? Beterraba, batata. A beterraba foi utilizada durante muito tempo como fonte de extração de açúcar, né? De sacarose. Depois da descoberta da cana-de-açúcar, que gera um açúcar mais fino, né? Mais puro, a beterraba deixou de ser usada. Alguns países do mundo ainda usam, mas no Brasil, como a gente é grande produtor de cana-de-açúcar, nós não temos esse açúcar de beterraba. Na Europa, que é mais comum. A cana-de-açúcar passa por um processo de lavagem, extração do caldo, pré-tratamento, sulfitação, caleagem, decantação e filtração do decantado ali, né, para separar a parte sólida da líquida, evapora, e aí com a evaporação, a parte filtrada aqui, a líquida, tem a água com os açúcares, a evaporação, né, a sacarose, né, a evaporação vai fazer com que a água diminua, reduza até eu ter a cristalização, centrifugação, secagem e o açúcar propriamente dito, que no caso da cana-de-açúcar é a sacarose, né? Formada a partir da cana-de-açúcar nesse processo aqui. Bom, nós temos a alfa-D-glucose, essa molécula aqui que é uma aldose, né? Lembre-se que nós temos, eu não sei se vocês estudaram aí em bioquímica, né? Os açúcares, se estuda, se não estudaram, vocês vão estudar ainda. Os açúcares em bioquímica, né? A função, a formação aí, a participação delas no metabolismo, né? Dos açúcares, né? Aqui nós temos uma aldose, ó, é um aldeído. E aqui nós temos uma cetose, ó, é uma cetona. Tá vendo? Conformação, só para vocês se lembrarem aí. Importâncias para o vegetal. Esses açúcares são presentes nos vegetais com que funcionalidade? São precursores obrigatórios de demais metabólitos, fontes de carbono ali para a produção, né, de outras substâncias nas plantas. Fonte direta de energia para crescimento e metabolismo. Reserva energética, como amido e inulinas, né, muito presente em grãos, muito presente em tubérculos, né, raízes como batata doce, beterraba. Elementos de sustentação são aqueles estruturais, carboidratos estruturais, como celulose, mananas, hemicelulose. A reserva energética, o amido, por exemplo, como reserva energética, a gente utiliza como fonte de energia para nós também.
E os elementos de sustentação como celulose são açúcares estruturais e que normalmente nós não absorvemos, né? Os outros animais aí, como herbívoros, insetos, absorvem a celulose e transformam em energia. Nosso organismo não tem essa capacidade. Na verdade, não é nem os insetos, como cupim, e nem os herbívoros aí, como o gado, que absorvem. Existe no intestino micro-organismos que quebram a celulose e permitem a absorção. No nosso organismo, nós não temos essas bactérias comensais no intestino que fazem isso. Senão, a gente não faria dieta com alface, porque alface, por exemplo, plantas, vegetais em folha aí, que a gente chama de verdura, possuem grandes teores de celulose e vocês podem observar que uma vaca engorda tonelada comendo mato, né? Isso não aconteceria com o ser humano porque, ao contrário, dos bovinos, ovinos, equinos, que possuem no trato gastrointestinal, no intestino, micro-organismos que favorecem e permitem a digestão da celulose. Nós não temos isso. A gente precisa do amido mesmo, da reserva energética mesmo, em forma de sacarose, de amido aí, Constituintes de diversos metabólitos, como ácido nucleico, os glicosídeos. Então, é importante, é uma questão que, em termos nutricionais, é muito importante ser dita, que existem dietas de redução de peso, de emagrecimento, que cortam carboidratos da dieta. Isso não não são dietas legais, não são dietas racionais, porque o organismo precisa de carboidrato. O que faz a pessoa emagrecer é o déficit calórico. É você consumir menos calorias do que você gasta durante o dia. Então, o que faz emagrecer é o déficit calórico. Não é retirada de carboidrato da dieta. A gente precisa de carboidrato na dieta. Claro que os carboidratos são muito calóricos, são usados como a principal fonte de energia. Se eu diminuir carboidrato da dieta, eu emagreço, mas eu não posso zerar, pessoal? Eu preciso, são importantes para o metabolismo humano. Então, essas dietas com redução total de carboidratos não são racionais. Beleza? Fotossíntese na planta gera essa matéria orgânica, Por exemplo, a planta, com a utilização da energia solar, converte gás carbônico em água em carboidratos, em glicose, C6H12O6, mas libera o oxigênio ainda para a gente respirar, Então, nos dá a fonte de energia, o oxigênio. E recebe de nós o gás carbônico. Retira a água do ambiente e, com a energia solar, sintetiza. Por fotossíntese, o próprio nome já disse. A matéria orgânica. Que a gente usa como fonte de energia, principalmente, Tá aqui, resumido para vocês. Classificação. As OSEs são os açúcares simples, monossacarídeos, são estruturas monoméricas que vão se juntar e formar os açúcares complexos, como glucose, frutose, sorbitol, manitol. E os osídeos são estruturas combinadas com ligações glicosídicas, formando o que a gente chama de polissacarídeos. Já não são estruturas simples monoméricas. É a união desses monômeros formando grandes moléculas de açúcar chamadas de polissacarídeos. Como os holosídeos, podem ser homogêneos como as glucanas, que são amilose e celulose, ou as frutanas, que são a inulina. Heterogêneos, como substâncias poliurônicas, gomas, mucilagens, pectinas, heterosídeos, glicosídeos. A gente vai ver aí quando a gente estudar, por exemplo, heterosídeos cardiotônicos, como digoxina, tá nessa disciplina mesmo, tá? Mais para frente um pouco. Que também existem algumas dessas substâncias, dessas estruturas de açúcares que entram na composição química de substâncias com atividade sobre o coração, por exemplo, que é o caso dos cardiotônicos,
Estudaremos isso aí. Temos uma parte da farmacognosia, que é a opoterapia, que estuda essas substâncias provenientes de animais. No caso, eu tenho a apiterapia dentro da opoterapia, que trata especificamente a apiterapia das substâncias da ape melífera, derivados da abelha, né? Produzidos pela abelha, como mel, geleia real, própolis, cera de abelha também, né? O mel é um principal constituinte aí, né? Pelo menos em quantidade, né? De uma colmeia. Substância açucarada, depositada pela Apis mellifera e outras espécies do gênero Apis, abelhas, né? Nas células do favo. Existem diversos tipos de mel, não sei se vocês têm conhecimento disso, e a sua qualidade, as suas características terapêuticas estão muito relacionadas com a florada, né? Tem um mel que as abelhas retiraram néctar de laranjeira, de açapeixe do reino, de eucalipto. E aí, como as abelhas retiram esse néctar dessas plantas, elas acabam levando princípios ativos juntos, que vão estar presentes na composição do mel e vão dar para ele características, funções terapêuticas, né? Aplicações terapêuticas diferentes. Até o sabor é diferente, né? O mel de laranjeira é um mel muito apreciado, tem sabor cítrico. O açapeixe do reino também tem um sabor cítrico, é um mel, né, bem saboroso. O mel de eucalipto já é um mel com um saborzinho mesmo, né? É também apreciado, mas ele é mais usado aí para fins medicinais do que para finalidades gastronômicas, né? Na alimentação aí, devido ao sabor não ser tão aromático quanto o mel de laranjeira e o mel de açapeixe do reino. Temos também aí mel de florada silvestre, que a gente não consegue identificar porque as abelhas colhem de florada silvestre aí, da natureza, e mistura, né? A gente não tem uma característica específica, né, do mel. Então, mas todos eles possuem açúcar, isso é fato. O que vai diferenciar um do outro, na verdade, são outras substâncias, principalmente voláteis, presentes nas flores das quais as abelhas coletaram o néctar, né? O néctar é formado principalmente por água e açúcar das flores, dos nectários, pelas abelhas operárias coletoras, as abelhas campeiras. E aí, o mel nada mais é do que um vômito, né? Desse néctar que elas sugam, e lá na colmeia ela vomita, regurgita esse material. Sofre a ação de enzimas, né? Invertases, glucose oxidases, diastases, catalases, e aí vai virar o mel que a gente conhece. Elas retornam à colmeia, transferem o produto para abelhas operárias, receptoras, que vão depositar aí, vomitar esse material nos alvéolos das colmeias. Por que ele fica com aquela característica viscosa, né? Porque evapora a água aí, grande quantidade da água, até mais ou menos 20%. E aí ela vai ficar viscosa, né? Fechamento dos alvéolos com cera, produzidas pelas próprias abelhas. E aí a gente vai ter a maturação do mel, que é essa perda de água e atividade das enzimas, invertase, glucose oxidase, diastase, catalase, formando açúcares invertidos pela invertase, ácido glucônico pela glucose oxidase, quebra da água oxigenada pela catalase, e etc. São várias substâncias que são presentes, produzidas pela ação de várias enzimas. Beleza, pessoal? Até agora aí? Tá tranquilo? Todo mundo entendendo tudo? Todo mundo ouvindo tudo? Mais cedo eu estava em aula com outro. Tá beleza, né? Me mantenha informado aí, na medida do possível, porque eu estava em aula mais cedo com outra turma e eles estavam reclamando que a minha internet estava travando muito. Provavelmente a minha, né? Porque estava travando para todo mundo. Eu dei uma desligada em outros aparelhos aqui em casa, mas se estiver travando ou não estiver boa a transmissão, vocês me avisem, tá? Para eu tentar alguma coisa aqui. Beleza? Vamos lá. Néctar tem a presença do açúcar sacarose, sofre a ação da invertase, que é uma enzima que vai se
convertendo um açúcar invertido, como a glucose, a frutose e sacarose residual que sobra. E depois, com a glucose oxidada, vai virar ácido glucônico e água oxigenada. Existem ativos no mel, né? Não somente açúcar. Nós temos ativos vegetais, né? E ativos vegetais modificados pela presença de enzimas. É importante a gente saber que toda invertase, todo açúcar invertido, ele apresenta uma capacidade calórica menor. Então, todo açúcar invertido é menos calórico. É o que acontece quando vocês pegam o pão. Deu uma travada aí para vocês, pessoal? Para mim aqui deu uma travadinha. Mas eu estava falando dos açúcares invertidos. Vocês estão me ouvindo agora? Sim? Sim. Oh, beleza. Beleza, que deu uma travada para mim aqui. Bom, o que acontece? Os açúcares invertidos, né? Nós temos uma inversão da cadeia do açúcar de alfa e beta, e isso faz com que o açúcar seja menos absorvido. É o que acontece quando você pega um pão. É o que acontece quando você pega um pão e faz torrada. É engraçado, né? Falar, o pão é calórico. Eu corto o pão, coloco no forno, ele deixa de ser calórico, vira torrada. A única coisa que perde é água. Né? Mas como? É porque sofre uma ação, né? Sofre um processo chamado reação de Maillard, que inverte o açúcar e aí a torrada realmente tem menos calorias, é menos calórico do que o pão, né? E mais ou menos o que acontece aqui com o mel. Então, o mel é calórico? Sim. Mas menos do que as sacaroses por si só. Né? Açúcar é mais calórico do que o mel. Né? O que não deixa o mel com uma capacidade, uma característica de não ser calórico. O mel também é um alimento altamente calórico e altamente nutritivo também. O mel é obtido por esse processo aqui, né? Ele escoa, depois ele é centrifugado para separar ali impurezas, né? Decantado e homogeneizado. Afinal, fica com aquela característica que a gente conhece, né? Límpido, viscoso, mas é separado muitas das impurezas que estão presentes ali. Abelhas mortas, pedaços de abelha. No mel existem, né? A gente faz uma análise farmacognóstica do mel no laboratório, em uma das aulas práticas, é a análise do mel, de adulteração, de adição de água, de açúcar, a gente faz essas análises. E também a gente faz uma observação microscópica e observa que o mel tem cristais de açúcar, tem partes de abelha, partes de insetos ali, antena, pata, que tá dentro de uma colmeia, né? Comum, né? Inclusive é permitido. Isso não é um contaminante, não. É comum de se ver. Inclusive, é uma das características utilizadas para a identificação do mel natural, porque existe mel artificial, né? Produzido aí a partir de xarope, de glucose, e que não tem as características, né? Que a gente espera do mel, né? Tem criança aqui em casa estão ouvindo choro aí. Bebê aqui em casa hoje a participação especial dele na sonorização de fundo aí, ó. Fê, é bom, amor. Faz parte. Sonorizando a nossa aula. Características de composição aqui, continuando. Ó. O mel é uma substância espessa, né? Xaroposa. Tá ouvindo aí, né, Terezinha? Líquida, quando recente, mas quanto mais passa o tempo, a gente vai tendo redução do teor de água. O mel, quanto mais antigo ele é, né, na colmeia principalmente, ele vai perdendo mais água e vai ficando mais grosso, mais xaroposo. Na casa da gente, o mel tende a se cristalizar. Não é uma perda de qualidade, viu, pessoal?
Muitas pessoas acham que a cristalização do mel é um indicativo de perda de qualidade. Não é real, não é verdade. O mel natural, ele tende mesmo a se cristalizar. É ruim para a gente usar, que a gente gosta dele líquido, né, viscoso como é, mas líquido, facilita para a gente colocar no que a gente vai pôr, tirar das garrafas, dos frascos, mas é natural do mel puro a cristalização. Do mel que não cristaliza em momento nenhum, você pode desconfiar que ele pode ter sido adulterado com água ou xarope aí, né, mistura de água com açúcar. Quando o mel cristaliza, você coloca em banho-maria. Não põe micro-ondas, nada disso não, né? Coloca o mel em banho-maria, numa água quentinha, que ele vai. O meu aqui, por exemplo, eu estou vendo daqui, pode achar que é mentira, mas eu estou vendo daqui uma garrafa de mel no sol. Claro que não agora, porque agora não tem sol, né? Mas um mel de laranjeira, bastante cristalizado. Esse dia, na minha varanda bate bastante sol durante o dia, fica ali. Eu gosto na verdade, eu gosto bastante de mel. Uso muito, né? Na minha alimentação diária aí. Gosto muito com frutas e granola, abacate, banana, mel, granola. Muito bom. E ele cristaliza mesmo, né? Infelizmente. Algum de vocês aí é de Realeza? Tem alguém de Realeza na aula? Tem não? Tem alguém de Manhuaçu? Na aula de Manhuaçu deve ter, né? Eu gosto muito de comprar mel de um senhor que vende em Realeza, um senhor mais de idade. Ele sempre está lá com as garrafas de mel. O mel dele é mel de açapeixe do reino, mel de laranjeira. É muito bom, muito saboroso. Tem propriedades medicinais aí boas, né? E para culinária também ele é muito bom. Mas, como eu digo, ele é um mel puro, ele cristaliza, principalmente no inverno, né? E o mel de florada semelhante, ele costuma ter muita variação de cor, odor e sabor, não. Mas mel diferente, de floradas diferentes, de espécies de abelha diferentes, ele apresenta variação de cor, de sabor, de odor, okay? de consistência, né? De viscosidade, mas isso é normal. Normalmente, em termos assim, de padrão, produto natural é difícil a gente falar em padrão, né, pessoal? Principalmente um produto produzido por um inseto. Né? Difícil a gente falar de um padrão. Né? Mas a gente tem 15 a 21% de água, o máximo permitido é 20%, então o ideal é esperar ficar um pouco mais viscoso, porque quanto mais água, menos viscoso é. Né? Altera aí peso específico, a maturidade, a cristalização, o sabor, a conservação, e a quantidade de água alta pode levar à fermentação por leveduras. Então, muita água pode facilitar o processo de desestabilização, perda de estabilidade microbiológica. O mel tem enzimas, tem substâncias no mel aí que impedem o crescimento microbiológico. Impedem, minimizam, né? Mas não é impossível você zerar. Então, o mel dificilmente ele não tem adição, né? O mel natural não tem adição de conservantes, mas vocês podem observar que dificilmente ele mofa. Pode acontecer, a perda de estabilidade microbiológica mais comum do mel é mofar, crescer fungo. Mas ele, pelo alto teor de açúcar, né, osmolaridade, pelas substâncias presentes naturais nele ali, que são conservantes naturais, ele não mofa, não estraga com facilidade, demora, tem uma durabilidade muito alta. E altera a palatabilidade também, principalmente se ele for fermentado, sofrer ação de fungos, bactérias aí, principalmente leveduras, ele fica ácido, né? A fermentação acidifica, né? Como leite, né? Fica ácido. Azeda, nome que vocês, termo popular, né? Nós temos açúcares invertidos aí, como glucose, frutose, 80% essa mistura, e 10% de sacarose e maltose. Os outros 10% que sobra aí, diferenciados, né, de açúcares diferentes aí, de açúcares diversos. Como eu disse, são padrão de composição, né?
enzimas, né? Invertases, glucose oxidases, diastases, amilases, catalases, fosfatases e mais um monte. E outros traços de proteínas, aminoácidos, substâncias voláteis que fazem dar o toque de sabor, né? Como no mel de laranjeira, mel de açapeixe, do reino, né? Que é uma espécie vegetal aí da florada normal, natural da nossa região aqui, da nossa biodiversidade, nativo aqui, né? E minerais, ácidos orgânicos, está presente, essas substâncias também estão presentes. Ô, Hermínio, Oi? esse tipo de laranjeira, esses tipos de mel aí que você está falando, são artesanais também? Alguma coisa assim? Sim. O que acontece? Se uma abelha está se uma colmeia está na natureza, dificilmente o mel é de uma florada, né? Porque na natureza a abelha vê uma planta, uma flor, ela vai lá e coleta o néctar. Então mistura diversos néctares de diversas espécies diferentes de planta. Mas se você tem um mel que é de um apiário, de um produtor, por exemplo, e aí ele vai ver o que é perto. Então, às vezes, ele planta o apiário no meio de uma plantação de fruta cítrica, de laranja, e para o mel dele sair com a característica que ele quer. Tem muita produção de mel perto de eucalipto. Plantação de eucalipto, e o mel vai ficar é fácil, a abelha está ali, né? Muito eucalipto perto. Mesmo que a abelha também utilize de outras plantas para colher o néctar, ele vai ficar com a característica mais acentuada do eucalipto, né? Que está mais presente, que tem substâncias voláteis, que tem grandes plantações perto ali. Então, vai ter uma característica própria, não é verdade? Entendeu? Certo, entendi. O mel, quanto mais diferente, mais diversificado ele é, mais natural ele é. Ah, mas o mel de laranjeira é natural, o mel de açapeixe do reino é natural. Mas assim, é manipulado a flora e o apiário para que o mel as abelhas colham especificamente aquele néctar, entendeu? É natural, óbvio, mas a gente não deixa de ser manipulado, né? Por nós, né? Pelo ser humano. Quais são as ações farmacológicas comprovadas do mel? Porque tem muita ação aí em estudo, muita coisa que é dita na medicina tradicional, mas o que é comprovado? É um alimento altamente energético, tem atividade antisséptica e antimicrobiana, antibacteriana, né? E fungicida, bactericida e fungicida. Por isso que ele não estraga fácil, porque ele por si só tem substâncias antissépticas, antimicrobianas. Cicatrizante e promotor de epitelização de extremidades e feridas, muito utilizado em várias medicinas para tratar feridas, para esfoliar, né, como cicatrizante. Antianêmico, emoliente, digestivo, laxativo, diurético. Tem muitas ações, né, que são comprovadas. E existem outros produtos na apiterapia também, não é só o mel. A gente tem própolis, é uma substância sabidamente reconhecida por ter atividade fungicida e bactericida. O própolis está presente na colmeia justamente para que a colmeia não sofra ataque de fungo, de bactérias, né? Por isso que o própolis está presente ali, por isso que as abelhas produzem o própolis. E no nosso organismo, ele, além de ser considerado um antibiótico natural, ele é um potente imunomodulador. O própolis é uma das substâncias conhecidas aí como maior atividade imunomoduladora do organismo. Então, aumenta a imunidade sim, tá? Isso é comprovado cientificamente. Então, nesse período de pandemia agora, muita gente tomando própolis, vitamina C, zinco, faz sentido. Vai modular, vai aumentar a imunidade sim. O própolis é uma substância resinosa, elaborada pelas abelhas, pela mistura de cera, pólen, resinas vegetais utilizadas para fechar as frestas de entrada do ninho e também como um antibiótico natural ali da colmeia. Por ser fungicida e bactericida, ele age na limpeza da colmeia e impede o crescimento, né, de micro-organismos. Temos a cera, produzida pelas glândulas seríferas das abelhas, utilizado para a construção dos favos, fechamento dos alvéolos.
É utilizado principalmente na indústria de cosméticos, de medicamentos e de velas, né? Cosmético usa muito a cera de abelha. Temos a geleia real, uma substância mais rara um pouco, né? Tem pequena quantidade aí nas colmeias. Branco, leitosa, muito viscosa, não é tão saborosa quanto o mel, né? Produzido pelas glândulas aí hipofaringianas e mandibulares das abelhas operárias. É usado como alimento de larvas e da rainha. Por isso que é menor quantidade do que o mel. Que o mel é utilizado para alimentação geral, né? Da colmeia como um todo. Quem alimenta de geleia real é só larva e a rainha, por isso que é chamado de geleia real. Não é muito saboroso, né? É ácido, é azedo. É um alimento bastante concentrado e a indústria de cosméticos e de medicamento usa muito. Não é muito comum você ver geleia real em gastronomia, porque não é um negócio gostoso, né? Observem que aqui dentro tem uma alvéola, da colmeia com uma larva aqui dentro, tá vendo? Se alimentando aí da geleia real. E a rainha também. Inclusive a rainha vira a rainha, cresce mais, fica diferente das outras pela alimentação, né? Por se alimentar de geleia real e não de mel, como as outras. Uma das características aí, uma das questões que faz com que elas se diferenciem das demais abelhas. Né? São todas de uma espécie só. Amido, a principal substância de reserva dos vegetais, sendo fonte energética indispensável para a alimentação de homens e animais. Muito comum amido em sementes, grãos de cereal, né? Grãos de cereal e alguns frutos e em órgãos subterrâneos aí, como tubérculos. Então, nós temos grãos de cereal, aveia, trigo, milho, arroz, centeio, sementes de leguminosas como ervilha, grão de bico, feijão, lentilha e algumas oleaginosas também aí, como castanhas, né? Apresentam amido também. Órgãos subterrâneos, chamada de fécula, como batata, mandioca, inhame, batata doce, batatas em geral, né? E alguns frutos como banana, tem alto teor de amido. A composição do amido é um polissacarídeo homogêneo, composto por D-glucose. Possui duas frações aí, tem 20% de amilose e 80% de amilopectina. Só para vocês verem aqui, tá? Solúvel em água, absorve iodo. A identificação é feita com iodo, né? Faz o iodo mudar de cor. Para ficar azulado, né? O iodo que é marrom, para ficar azul. É bastante solúvel em água, é mais interno no grão, a amilose. E a amilopectina é mais externa do grão, forma goma com a água, que, né, a gente faz aí os grudes e engrossa caldos com amido, né, com maisena, com farinha de trigo, justamente porque tem essa amilopectina que vai formar essa goma, né? Presença aí principalmente de água quente, né? Todo mundo conhece aí essa característica da maisena, do amido, de engrossar caldos, molhos e fazer, como é que chama? Papinhas e mingaus, né? Mais grossinhos, justamente pela ação da amilopectina com a água quente, né, pessoal? O amido aí apresenta-se como um pó muito fino, branco, insolúvel em água, fria, range quando apertados na mão e tende a se aglomerar. A farinha de trigo, mas a maisena é mais ainda, né? Apresenta mais, é mais fino ainda, é mais branco e range mais aí. Mas a farinha de trigo também é amido. 55, 60 graus, os grãos se incham irreversivelmente em água, produz gelatinização, aquilo que eu estou falando com vocês. Engrossa, né, caldos, gelatiniza, você já deve ter visto isso aí, né? Quem cozinha sabe que se você colocar farinha de trigo ou maisena na água quente direto, sem misturar na água fria para ir colocando aos poucos, ela vai gelatinizar e vai dar, né, ficar com os pedaços, né, vai dar grumo, né? Todo mundo sabe disso, né? Forma os grumos assim unidos, gelatiniza. Apresenta-se na forma de grãos, como vocês estão vendo aqui, ó, laminados, né? Formando essas lamelas aqui. Isso aqui é um grão de amido, olha que legal.
E aqui no vegetal também, ó. Né? Se você cortar um grãozinho desse aqui de amido aqui, ó, você vai ver essa característica aqui, essa conformação, essa estrutura. Amido na farmácia. Quais são as principais espécies? Milho, de extração, né? Trigo, arroz, batata e mandioca. Principais usos. Recipientes na fabricação de comprimido. Você enche um comprimido, né, com um amido, né, diluente, ligante, desintegrante, antigrumo, né? Tudo isso é função do amido na farmacotécnica. Diluente, que é encher as cápsulas, aumentar o volume de comprimidos. Ligante, ajuda os pós a ficarem unidos. Ajuda a desintegrar quando você toma um comprimido, ele entra em contato com a água e desintegra mais fácil por causa do amido. E também questão de diminuir a agregação e formação de grumos. É matéria-prima para a indústria química, de cola, de medicamentos, como xaropes, principalmente, na indústria alimentícia, né? As farinhas, diversas farinhas aí. Em cataplasmas emolientes e sedativos de inflamações da pele. E antídoto por envenenamento por iodo. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui, que a nossa aula está acabando. Na próxima aula eu vou continuar falando aí de celulose, substâncias poliurônicas, gomas, e a gente encerra essa nossa aula, beleza? Como a nossa disciplina tem 8 unidades só, cada unidade nós temos aí 2 semanas, né? Em média, para discutir, apresentar, e mais para frente fazer exercícios. Tá joia, pessoal? Alguma dúvida? Querem discutir alguma coisa? A nossa próxima aula a gente entra em celulose, tá? Só para eu me lembrar aqui de onde a gente parou e para onde a gente vai continuar. Tá joia? Abraço para vocês, então. Bom final de semana. Até a próxima aula aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.